A graça e a paz a todos os nossos irmãos. Eu gostaria de meditar com vocês em 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 24, diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu ainda assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aqui o apóstolo São Paulo, ele está falando do método e da recompensa do verdadeiro ministério. Os irmãos devem estudar essa carta, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 29. Aliás, 1 Coríntios 9, a partir do versículo 19. E você vai entender o que Paulo está dizendo aqui. Paulo, ele conhecia os jogos da Grécia. Paulo esteve em Atenas, ali em Atos capítulo 17. Então Paulo conhecia ali os jogos e a cultura ali do povo grego. Então ele sabia daqueles jogos ali. Paulo sabia daquelas competições ali que tinha na Grécia. Nós sabemos que os jogos, eles são oriundos da Grécia. Os jogos são oriundos da filosofia grega. Então quando Paulo diz assim, meus amados, não sabeis vós que os que correm no estádio, Paulo estava falando dos jogos da Grécia. As pessoas que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Os jogos terrenos é assim, as pessoas correm, todos lutam por esse prêmio, por essa vitória, mas somente um leva o prêmio. É como a competição da Copa do Mundo, por exemplo. Muitos times estão correndo atrás, mas um só é que vai levar o prêmio. Um só que será campeão. Então Paulo diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Então são os jogos terrenos aqui, as competições, todas as competições, todos os jogos. Tanto faz o futebol como o voleibol, o basquete, todos correm atrás. Mas um só é campeão, somente um leva o prêmio. Então Paulo faz uma comparação conosco, com a nossa vida espiritual. Correi de tal maneira que o alcanceis. Então para você alcançar o prêmio, você tem que correr. Correi de tal maneira que o alcanceis. Você não pode desistir, meu amado. Muita gente está desistindo agora, na reta final. No momento agora de botar a mão na vitória. No momento agora de ser arrebatado, de alcançar a vitória, muitos estão desistindo no meio da estrada. Não é hora, meu irmão, de desânimo. Levanta-te. Marche. Marche agora. O momento é chegado. Está chegando o momento de nós recebermos a nossa vitória. A vitória não é dos que competem e desistem no meio da estrada. A vitória é daqueles que cruzarem a bandeirada final. A vitória é daqueles que cruzaram a bandeirada final. Isso pode ser comparado em uma corrida de Fórmula 1. A bandeirada final é o arrebatamento. E eu tenho visto muitos irmãos desanimando. Não é hora de desânimo. Não é hora disso. Está chegando o momento em que nós vamos alcançar, correi de tal maneira que o alcanceis. Está chegando o momento de nós alcançarmos a vitória. Todo aquele que luta de tudo se abstém.
Então, quando você vai lutar, você tem que se abster. Irmão, você está em uma luta espiritual. Você está correndo por uma coroa incorruptível, incontaminada e guardada no céu. Então, você tem que se abster deste mundo. Você tem que se abster do pecado. Você tem que se abster das coisas que não agradam ao Senhor. O momento é de abster. Paulo diz, todo aquele que luta, de tudo tem que se abster. Então se abstém, meu irmão. Você tem que se abster da prostituição, da droga, tem que se abster da fornicação, das coisas que vai atrapalhar você a alcançar a coroa da glória, a coroa incorruptível. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Então as pessoas que correm atrás do prêmio aqui terreno, eles fazem por uma coroa corruptível. Então nós estamos vendo, por exemplo, essa Copa do Mundo, os jogadores se absteram de tudo e foram lá para concorrer à Copa do Mundo. E eles estão lutando por uma coroa corruptível. Uma coroa que não vale nada. Uma coroa que enferruja, que aprodece. Paulo diz, nós, porém, uma incorruptível. Então Paulo conhecia os jogos. Paulo sabia dos jogos de Atenas ali da Grécia. Então ele está nos incentivando. Nós estamos correndo por uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro. Paulo correu por essa coroa. Pois eu assim corro. E no final da sua vida ele disse isso, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Meu irmão, não é momento de desesperar, não é momento de parar, não é momento de tombar no meio da estrada. O momento é de correr até a bandeirada final, ou arrebatamento da igreja. E aí você pode dizer como Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Mesmo se você não alcançar o arrebatamento, você tem que pregar o evangelho até o dia em que você morrer, até o dia em que você for para o túmulo. E você possa dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Nós não estamos correndo não como uma coisa incerta. As competições terrenas, nós vemos as pessoas aí vibrando, gritando. E o que as pessoas ganham com isso? Não ganham nada. Elas não ganham nada com isso. As pessoas que torcem para os times não ganham nada com isso. Quem ganha é só um. É só o jogador e os cartola que ganham. Mas nós não estamos correndo não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Nós estamos combatendo para alcançar uma grande vitória. Versículo 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Você tem que lutar, meu irmão. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Então é esforço. O reino de Deus ele é conquistado por esforço. Nós temos que esforçar. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então nós temos que esforçar. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, nós não podemos ser pregadores do Maranata, que estamos pregando aos outros, e eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Como é triste isso. Você pregar e depois você ser reprovado naquele dia, meu irmão. Como é triste isso. Nós temos que tomar cuidado com isso. Muitos pregam e vão ser reprovados. Muitos vão colocar pessoas no céu e vão ficar de fora, vão ser reprovados. Então o momento não é de desânimo. O momento não é de retroceder. A Bíblia diz, se o justo viverá pela fé, mas se a sua alma se retroceder, a minha alma não tem prazer nele.
Então não é momento de se retroceder. Nós temos visto que muitos maranata estão desanimados, estão se retrocedendo. Não é hora de retroceder. O momento é ficarmos firmes, porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que ele virá. Nós não sabemos. Se nós não sabemos, então nós temos que estar firmes, porque ele virá de surpresa, ele virá num momento em que não penseis. Esse é o próximo evento na agenda de Deus. O arrebatamento é o próximo evento na agenda de Deus, e isto é fato, doa em quem doer. Os pós querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, esta é a agenda de Deus e vai acontecer. Doem quem doer. Todos os pregadores pós-tribulacionistas da internet que estão aterrorizando a igreja, que estão aterrorizando o corpo de Cristo, dizendo que a igreja vai ser massacrada pela tribulação, doa neles, doa em quem doer. O arrebatamento é o próximo evento na agenda de Deus. Isso é fato e ninguém vai mudar isso. Agora, nós, os maranata pré-tribulacionistas, nós temos que estar firmes, porque vai acontecer. Não é hora de voltar atrás, meu irmão. É hora de correr. Vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12 fala sobre isso. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não olhe para os defeitos alheios. Olhe para você mesmo. E peço ao Senhor Deus para ter misericórdia de você. Está chegando o momento. Cuidado, meu irmão, para você não pregar o maranata e você ser reprovado naquele grande dia. Isto era uma preocupação de Paulo. Paulo tinha muito essa preocupação. E olha que Paulo era um homem consagrado a Deus. Paulo era um homem abnegado. Mas ele tinha essa preocupação de pregar aos outros e ele ser reprovado. No entanto, Paulo não foi reprovado. Paulo irá ressuscitar no dia do arrebatamento. Ele lutou até o fim, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Vamos ficar firmes, meus irmãos, até o dia em que a trombeta tocar. Vamos ficar firmes também, porque nós não sabemos o momento da nossa morte. Vamos ficar firmes até o dia que a morte nos pegar também. Nós temos que estar preparados para as duas coisas. Ou para morrer, salvo em Cristo, ou para ouvir o toque da trombeta. Vamos estar prontos, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.